Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos conversar sobre um daqueles filmes de X-Men que dá gosto de assistir e também dá gosto de vir falar aqui com vocês. Só recapitulando basicamente para quem tá por fora, eu tô fazendo uma maratona de críticas das produções de X-Men, de Quarteto Fantástico e etc, pra gente se preparar pro que pode vir ou não em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que chega semana que vem nos cinemas e também vai ganhar crítica no canal. Por isso, se você caiu aqui de paraquedas, dê uma olhada no canal, tem outras críticas de outros filmes de X-Men e fica por aqui porque ao longo dessa semana vão sair mais várias críticas de X-Men também, tá bom? Mas deixando isso de lado, vamos falar sobre esse filme aqui. Por que que eu gosto tanto desse filme? Bom, você vai descobrir agora, mas antes, se inscreve no canal, tá bom? E deixa o like nesse vídeo. Isso tudo me ajuda pra caramba a fazer esse canal a continuar crescendo. E agora sim a gente vai pro que interessa. Roda a vinheta. X-Men Days of the Future Past, ou X-Men Dias de um Futuro Esquecido, filme de 2014, dirigido por Bryan Singer. Bryan Singer, que pra quem não se recorda, é o cara que dirigiu os dois primeiros filmes de X-Men e aqui retorna pra franquia. X-Men Dias de um Futuro Esquecido tem claramente uma proposta de corrigir problemas causados por outros filmes da franquia, né? A gente sabe que o Bryan Singer saiu no terceiro filme da primeira trilogia, a trilogia seguiu rumos um pouco complexos, a linha do tempo foi completamente estragada, tentaram fazer duas prequels, uma deu certo, a outra nem tanto, e aí fica aquela bagunça cronológica que a gente sabe que X-Men é. Esse filme aqui, ele surge como uma tentativa de colar as possíveis pontas soltas, consertar as possíveis incoerências e dar um reboot, dar um recomeço, né? Começar de novo, e tem até uma frase bem emblemática sobre isso, que é a última cena do filme, quando eles tiraram o Wolverine de dentro da água, aí um personagem menciona assim, só pra dizer, né? Eu assumo daqui agora, né? Como quem quer dizer, o Bryan Singer voltou e agora deixa comigo que eu vou botar essa franquia de novo nos rumos. E apesar de a hora que você está assistindo o filme, durante o seu desenvolvimento, levando em consideração aquilo que a gente tem no passado da franquia, esse filme aqui não fazer tanto sentido em alguns determinados pontos, você encontra furos de continuidade, levando em consideração os outros filmes, quando tudo acaba e você nota que há um recomeço, pelo menos esse recomeço acaba fazendo sentido. Então é aquele negócio tipo, tá, vamos aceitar tudo isso, ignora os problemas, ignora os furos, porque a partir de agora é um novo começo. E isso é muito legal a maneira com que isso é feito. E tudo isso feito dentro de um filme que é sensacional. Um filme que tem um ritmo ótimo, um excelente equilíbrio do tom, é visualmente marcante, com cenas de ação ótimas, que passa rápido, aquele filme gostoso de assistir. Então não tem como você não se divertir e não gostar do que acontece aqui nesse filme, principalmente levando em consideração esse plus que é esse reboot que se dá na franquia. A gente tem que começar falando sobre a maneira com que esse filme começa. Esse filme tem uma cena de abertura extremamente marcante, já para mostrar pra gente o que a gente tem que esperar desse filme aqui, e por mais que ao longo do desenvolvimento a gente não tenha mais nenhuma outra cena tão impactante quanto a inicial, durante todo o desenvolvimento do filme ele é muito regular. No que diz respeito às cenas de ação, esse filme aqui é impecável, as cenas são muito bem dirigidas, muito bem coreografadas, muito bem filmadas, muito bem montadas, então são aquelas cenas de encher os olhos. São criativas porque utilizam muito bem os poderes dos heróis, combinados para gerar realmente um espetáculo visual daqueles que dá gosto de ver nesse tipo de filme de super-herói, e só isso já garante boa parte da diversão, porque quando você vai assistir um filme como esse, apesar de você esperar uma boa história, bons personagens, uma das coisas que você mais gosta de ver com certeza são as cenas de ação, e esse aqui não deixa a desejar em nada. Visualmente o filme também é bem interessante ao misturar elementos de tudo aquilo que já havia sido visto na franquia e criar um novo estilo visual, sabe? Você tem um respeito e um resgate dos visuais clássicos da primeira trilogia, que dá até um senso de nostalgia, que é muito legal, mas você tem também um pouco do visual diferentão que foi criado no outro X-Men, que é o First Class, o Primeira Classe, né? E isso já ajuda a criar esse clima de originalidade que a gente vai ter depois dessa mistura de visuais e desse novo começo que se dá. E eu gosto bastante do que o design de produção faz também no futuro. É tudo muito criativo, tudo muito original, tudo muito belo visualmente, por mais que a realização visual de tudo isso seja um pouco escura demais para esconder certas imperfeições do CGI, por exemplo. Mas ainda assim, quando dá pra gente ver as coisas, a gente vê coisas bem interessantes.
O que diz respeito a roupas dos heróis, a figurinos, etc., esse filme também é muito criativo, e a gente também não pode deixar de falar do visual dos Sentinelas, que é muito bonito, tanto no passado quanto no futuro, né? São muito bonitos, são muito criativos visualmente também, então, com certeza, visualmente, esse é um dos filmes que cumpre muito bem o seu papel e é muito competente. O CGI do filme também é sensacional, não é perfeito, mas é com certeza o melhor de toda a franquia X-Men, de todos os filmes que eu falei até agora, pelo menos, é muito bem utilizado quando é necessário, e também é um CGI muito convincente. Se hoje ele parece um pouco datado, é porque o filme já é um pouco antigo, né? Vamos dizer assim, já se passaram alguns anos aí, né? Quase 10 anos, né? Mas ainda assim, para a época é um CGI excepcionalmente competente, bem realizado e utilizado nos momentos corretos, sem aqueles exageros de CGI que acabam poluindo visualmente o filme. Se tem uma coisa que eu preciso criticar no que diz respeito a visual, é a maquiagem da Jennifer Lawrence. Todos os outros filmes de X-Men que tem a mística e ela tá maquiada são excepcionais, principalmente os primeiros. Os primeiros filmes a maquiagem dela é perfeita. Em First Class, primeira classe, a gente tem uma maquiagem ok, funciona, mas não é tão legal quanto as que a gente tinha nos primeiros filmes. Agora nesse aqui é bizarro. Parece que eu e o Daniel fizemos uma maquiagem com tinta guache e aqueles papel de embrulhar presente, sabe? É muito mal feito, é muito fake. Você nota que a pessoa tá pintada com uns negocinhos colados e de maneira bem porca. Não gosto da maquiagem dela. Pelo menos, apesar de aparecer bastante, quando aparece mais no rosto ou mais distante, mais desfocado, então não chega a agredir os nossos olhos. Mas quando eles focam, é bem feio mesmo. Não gostei do trabalho de maquiagem. Porém, gosto da Jennifer Lawrence atuando e da personagem dela nesse filme. É uma personagem chave que é bem desenvolvida, bem aproveitada, bem aprofundada pelo filme, então eu gosto bastante da maneira com que essa personagem é escrita. E já que a gente está falando de personagens, muito legal a participação do Hugh Jackman, do Wolverine, nesse filme. Ele é o protagonista, sem sombra de dúvidas, ele divide o protagonismo ali com, principalmente, o Professor X, do James McAvoy, e é muito legal a maneira com que esse personagem é inserido, né, do futuro para o passado, e a maneira com que ele interage com as coisas que ele vê e acontecem ali, sabe? Isso rende momentos cômicos que são sensacionais, inclusive esse personagem que tá muito engraçado nesse filme, né? E é muito legal também ver a troca de posição que esse personagem faz com o Professor X, sabe? No passado, o Professor X era como se fosse o mentor dele, agora ele tem que ser um mentor pro Professor X daquele jeitão dele, sabe? E isso é muito legal a maneira com que o filme faz isso. Mas apesar de eu gostar do que é feito com o Hugh Jackman nesse filme, com o Wolverine nesse filme, a gente não pode deixar de falar do que é, pra mim, o melhor personagem do filme, que é o Professor X, tanto do James McAvoy quanto do... filha da puta, do Patrick Stewart. Você é burro, cara, que loucura. Tanto do James McAvoy quanto do Patrick Stewart, né? Você tem ali as diferenças entre os dois Professor X, né? O mesmo personagem, mas em momentos diferentes, né? É legal até quando existe um contato entre os dois, mas o personagem do James McAvoy é sensacional a maneira com que ele é escrito, como que ele é atuado. O James McAvoy tá muito legal, e é legal como a gente tem aqui um Professor X imaturo, inexperiente, sem esperança, sabe? Novamente a gente tem esse Professor X um pouco mais jovem, menos experiente, parrudo, quanto o Professor X do Patrick Stewart. Toda hora eu tô errando o nome dele. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! E eu gosto bastante de ver os momentos que esse personagem tá em cena. Outro personagem sensacional, que tem pouco tempo em tela, mas quando aparece tem uma das melhores cenas do filme, e é hilário, é o... esqueci, pausei. Não consegue, né? É o Peter do Evan Peters. Eu esqueci o nome de herói dele, ele tem um nome de herói, mas pra quem não sabe é aquele que corre rapidão, que inclusive no MCU é o irmão da Wanda e faz uma pontinha em WandaVision, né? Gosto demais da inserção desse personagem aqui, por mais que seja breve. Ele é hilário, tem uma das cenas mais engraçadas do filme, e aquela cena que ele corre dentro de uma sala onde vários agentes dão tiros em direção ao Magneto e ao Professor X e o Wolverine é sensacional, muito bem dirigido, muito engraçada, muito visualmente agradável também, então eu gosto demais dessa cena e da pequena participação desse personagem. Agora, se tem um que eu não gosto nesse filme, é o Magneto. Apesar do personagem em si ainda ser interessante, o Michael Fassbender tá mais no automático aqui, sabe? E eu até gosto da maneira com que esse personagem ganha destaque no terceiro ato do filme, as atitudes que ele toma ali narrativamente funcionam, mas eu gostaria de ter visto um pouco mais de
garra, vou dizer assim, sabe? Apesar de quem tem garra é o Wolverine, mas vocês entenderam, por que eu fiz essa piada idiota? Por mais que a grande missão e a grande problemática estabelecido em X-Men Dias de um Futuro Esquecido seja muito urgente, a gente se importe demais com isso, o filme trabalhe muito bem a tensão, isso é sensacional. No que diz respeito ao vilão, esse filme aqui, mais uma vez, deixa bastante a desejar. Tem um personagem do Peter Dinklage que tá lá pra fazer enfeite, tem outros personagens que podem servir como vilões, mas realmente quem é vilão desse filme e cumpre esse papel são as sentinelas, né? Porque um personagem antagonista ali realmente ameaçador e que cumpre o seu papel de vilão e que tenha desenvolvimento, a gente não tem, e nenhuma atuação marcante a gente tem nesse quesito. Então, mais uma vez, nesse arco, no arco antagonista do filme, a gente tem mais uma vez uma decepção, infelizmente. Mas é talvez um dos poucos contratempos no caminho de X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Como eu falei, é um filme muito equilibrado, o equilíbrio do tom aqui é ótimo, o filme consegue equilibrar momentos dramáticos com momentos tensos, com momentos emocionantes, com momentos engraçados, então o filme é ótimo, o tom é muito bem acertadinho, as cenas de ação são excepcionais, o ritmo do filme é impecável, é aquele filme que começa e acaba e você nem sente, porque passa rápido e é gostoso de ser assistido, é um filme divertido, é um filme visualmente bem realizado, com cenas de ação ótimas, então é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores filmes de X-Men de todos. É ainda melhor do que Primeira Classe. E por tudo isso, para X-Men Dias de um Futuro Esquecido, eu dou uma nota 8, quase 9, hein? Tava quase dando 9, mas vamos ficar no 8 que tá bom. E agora eu quero saber a sua opinião aí. Concorda comigo? Discorda? Se já assistiu aos filmes, né? Qual você prefere? Você prefere Dias de um Futuro Esquecido ou Primeira Classe? Comenta aqui embaixo, tá bom? Quero saber a opinião de vocês. E agora, se você gostou do vídeo e gosta do conteúdo que eu faço no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tem mais críticas de X-Men chegando por aí e tem as outras críticas no canal, caso alguém queira dar uma olhada. Deixa o like no vídeo, isso ajuda pra caramba o canal a continuar crescendo, e me siga nas minhas outras redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo, e por lá, além de ficar por dentro do meu dia a dia, você também fica sabendo das novidades do canal de Cinéfilos, beleza? E é isso, muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final, até a próxima e falou!